Olha, seguinte, tem um assunto que volta e meia explode no YouTube, nos cortes, no WhatsApp, no Twitter, em live, em podcast, e quando ele aparece, o clima muda na hora. E eu já vou te falar do jeito mais honesto possível, tá? Esse termo tem dois lados. Um lado é histórico e político, mundo real, gente grande decidindo coisa grande, e o outro lado é o lado das teorias, das suspeitas, das narrativas que a internet costura e vira um filme. Então a proposta aqui é a gente fazer duas coisas ao mesmo tempo. Entender o que o termo significa no uso normal e entender por que ele virou essa lenda moderna. E mais importante, como você consome isso sem ficar paranoico, mas também sem ser ingênuo, sabe? E toda vez que eu entrar numa parte que é teoria, eu vou avisar. Porque tem muito vídeo por aí que fala teoria como se fosse prova e aí vira bagunça. Beleza, então vem comigo parte 1. O que esse termo significa no mundo real? Antes de virar conspiração, nova ordem mundial era um jeito de falar de mudança de era. Tipo assim, o mundo passa por uma guerra gigantesca, as regras antigas quebram e os países tentam reorganizar tudo. É daí que nasce a conversa de nova ordem. Depois da Primeira Guerra Mundial, por exemplo, a Europa ficou arrebentada, milhões de mortos, economias destruídas. E aí surge a ideia, vamos criar uma estrutura internacional para evitar uma nova carnificina. E aí aparece a Liga das Nações. Uma tentativa de cooperação global não funcionou do jeito que esperavam. E aí veio a Segunda Guerra Mundial, que foi ainda mais brutal. E depois da Segunda Guerra, a ideia volta com mais força ainda, porque o mundo ficou com medo real de repetir o inferno. E aí nasce a ONU, em 1945, junto com instituições financeiras globais e acordos que reorganizaram o sistema econômico Banco Mundial, FMI, regras de reconstrução, acordos e tratados. Isso existe, é fato. E aqui vem um ponto importante, né? É possível discutir isso de forma adulta, sem teorias, porque a pergunta é legítima. Até onde a cooperação internacional ajuda e a partir de onde ela vira concentração de poder e distanciamento do cidadão. Isso é debate real. Parte 2. Como o termo começa a ficar suspeito. Agora, o que acontece quando você cria instituições internacionais? Você cria uma sensação, a sensação de que a decisão fica mais longe, porque não é mais só seu país decidindo, é um conjunto de países, com burocracia, com reuniões, com acordos. Para muita gente isso parece progresso, para outra parte das pessoas isso parece perda de controle, e é aí que o termo Nova Ordem Mundial ganha duas camadas, uma camada oficial, de diplomacia, cooperação, regras globais, e uma camada sombra, de desconfiança. A pergunta que vira medo é sempre a mesma, quem manda nisso? E aí tem um detalhe cultural que alimenta muito esse lado, o fascínio por texto antigo, por símbolo, por frase escondida, e aí aparece aquela inscrição em latim no grande selo dos Estados Unidos, que muita gente conhece por causa da nota de $1, Novus Ordo Seclorum, que costuma ser traduzido como Nova Ordem dos Séculos. Historicamente, isso é mais a ideia de um novo tempo, uma nova era após a independência, mas no imaginário conspiratório isso vira pista. Tipo assim, estava escrito o tempo todo, eles estavam avisando e ninguém viu. E olha só, símbolo por si só não prova nada, mas símbolo da sensação de assinatura. E aí a mente conspiratória fala, se tem assinatura, tem autor, se tem autor, tem plano. Percebe como a coisa cresce? Parte 3. Tem gente que usou o termo de forma idealista. Tem também um detalhe que pouca gente sabe. A expressão Nova Ordem Mundial não aparece só em discurso de presidente. Ela aparece em proposta idealista também. Um escritor famoso de ficção científica, H.G. Wells, escreveu um texto em 1940 com esse título, defendendo um governo mundial cooperativo como caminho para a paz. A proposta dele era utópica, no sentido de vamos evitar guerra. Só que, para quem já desconfiava de governo mundial, isso não soa como sonho, soa como anúncio. Tipo assim, não é uma ideia, é um plano sendo dito em voz alta, e é assim que o termo vai ganhando carga emocional. Uma parte do mundo usa como linguagem de reorganização, outra parte usa como sinônimo de ameaça. Parte 4, Guerra Fria e o gosto de enxergar padrão. Agora, entra a Guerra Fria, décadas e décadas de mundo dividido. De um lado, Estados Unidos, do outro, União Soviética. E para a maioria das pessoas, isso é o óbvio. Dois blocos rivais disputando poder. Só que no universo das teorias, aparece outra leitura. E aqui eu vou marcar bem. Isso é teoria, tá? Algumas pessoas dizem que por trás dessa rivalidade existia um interesse comum da elite, que o conflito seria em parte útil, porque justificar medo ajuda a aumentar controle, e porque o mundo bipolar seria um teatro até chegar a hora de unificar de novo. Isso é narrativa teórica.
O que é real é que guerras e ameaças aumentam o poder do Estado e aumentam o orçamento de segurança. Isso é histórico. O salto é dizer que tudo foi planejado como um teatro único. E aí chega o momento que dá gasolina de vez parte 5, o fim da Guerra Fria e a frase que virou alarme, final dos anos 80, começo dos anos 90, Muro de Berlim cai, União Soviética desmorona e o mundo entra numa reorganização. E aí líderes globais usam a expressão nova ordem mundial. Publicamente, George H.W. Bush falou disso no contexto do pós-Guerra Fria. E Mikhail Gorbachev também falou em reorganização e nova ordem para a diplomacia. Isso é normal. As regras mudaram, vamos reorganizar. Mas para quem já estava no modo desconfiança, isso vira alarme. Tipo assim, eles estão admitindo o plano saiu do sussurro e virou discurso. E aí a década de 1990 ajuda a consolidar o medo. Globalização explode. Empresas viram multinacionais gigantes. Internet surge capital, atravessa a fronteira em segundos. E a sensação de muita gente é: caramba, eu nem sei mais onde a decisão acontece. E quando o povo sente que não entende o sistema, sabe o que acontece, vira mercado de narrativa. Alguém vai dizer, eu vou te explicar o mundo, e aí nasce o filme da Nova Ordem Mundial, parte 6, separando o debate real de teoria. Agora vamos colocar o pé no chão, debate real. Existe concentração de poder financeiro no mundo. Existe um grupo pequeno de empresas e pessoas com influência enorme. Existe lobby, existe pressão econômica, existe reunião privada de gente poderosa. Sim, isso é mundo real. Agora, o que é teoria? A teoria diz que tudo isso é coordenado por um núcleo único, uma cabala, um comitê central secreto que planeja crises, guerras e políticas para instalar um governo mundial. Isso não é algo comprovado como as teorias contam, mas a teoria cola porque ela pega coisas reais e conecta como se fosse um roteiro. E aí entram os personagens clássicos, parte 7. As famílias e os nomes que aparecem o tempo todo. Aqui de novo, eu não estou afirmando que essas famílias fazem o que a teoria diz. Eu estou dizendo que são nomes que aparecem com frequência no imaginário conspiratório. Beleza, Rothschild, o nome aparece porque é uma dinastia financeira com história longa na Europa. E as teorias costumam alegar que controlam bancos centrais, financiam guerras dos dois lados, mandam no sistema financeiro inteiro. Isso é o jeito teórico de contar. E o que é real é que famílias e bancos históricos tiveram influência em vários momentos da história. O salto é transformar influência histórica em controle absoluto e secreto. Rockefeller aparece porque é uma dinastia ligada ao petróleo e ao capitalismo americano e porque também tem fundações e atuação filantrópica. A teoria pega isso e diz, não é filantropia, é engenharia social, é compra de agenda, é projeto globalista. Na vida real, fundações e dinheiro influenciam o debate público, sim. O salto é dizer que existe um plano único e central, Morgan. Outro nome clássico, porque está associado à história financeira dos Estados Unidos e a consolidações econômicas. E aí vem aquela ideia, crise quebra os pequenos, os grandes compram barato e saem mais fortes. Isso acontece em economia. E a teoria transforma isso em roteiro secreto mundial. E aí vem nomes modernos que viraram símbolo. George Soros aparece muito, porque financia projetos e causas políticas. Tem gente que enxerga isso como ativismo e filantropia. E tem gente que transforma isso em ele controla revoluções e mudanças de governo por trás. Bill Gates aparece muito também, especialmente depois que passou a atuar em saúde global. E aí surgem teorias de vacina como controle e monitoramento. Essas histórias explodiram na pandemia. Tem gente que cita Henry Kissinger por ser figura histórica de estratégia e política externa. Tem gente que cita Klaus Schwab por ser ligado ao Fórum Econômico Mundial e discussões globais. E aqui a regra é simples, sabe? Uma coisa é dizer, esses nomes têm influência em temas e debates. Outra coisa é afirmar crime e complô sem prova. Então a gente fica no terreno seguro, entender por que os nomes aparecem e como a teoria funciona. Parte 8. Bilderberg trilateral, CFR e o fascínio da porta fechada. Agora vem o núcleo do fascínio popular. Reunião fechada. Grupo Bilderberg. O que é fato? É um encontro privado anual, com pessoas influentes, políticos, executivos e especialistas. Gente com poder. O encontro é real. O sigilo do conteúdo alimenta a suspeita. E o que a teoria diz? Que ali se decide eleição, que ali se decide guerra, que ali se decide crise. Não existe evidência pública confiável de que funcione como governo mundial secreto do jeito cinematográfico. Mas, de novo, quando a porta fecha, o povo imagina a comissão trilateral. Outro grupo que aparece,
Foi criado com a ideia de aproximar líderes de América do Norte, Europa e Ásia para discutir políticas e coordenação. A teoria lê isso como central de comando do globalismo. O que é real é que redes de influência existem e esses fóruns conectam gente poderosa. O salto é afirmar que dali sai um plano único. CFR, o Council on Foreign Relations, é um think tank influente nos Estados Unidos. E think tank influencia a política, isso é normal no mundo, mas a teoria interpreta como escritório onde escrevem a política externa e o roteiro do planeta. Clube de Roma. Também aparece bastante, porque discutiu limites de crescimento e questões globais. E aí a teoria transforma a discussão de sustentabilidade em plano de controle populacional. Você percebe o padrão, né? A teoria pega uma conversa real e diz: isso é o código de algo sinistro, parte 9. Sociedades secretas, Illuminati, maçonaria e o lado místico. Agora vem a parte que vira filme mesmo, Illuminati. Historicamente, existiu um grupo chamado Illuminati, fundado em 1776 na Baviera, com ideias iluministas. Foi dissolvido e proibido, só que na cultura popular ele renasce como mito. E aí, Illuminati vira sinônimo de elite secreta mundial. Isso é cultura, é narrativa, e muita gente usa isso como explicação total do mundo maçonaria. Também entra nessa história porque tem rituais, símbolos, redes discretas. Historicamente, muita gente importante foi maçom em várias épocas. E aí a imaginação faz a colagem. Se tem símbolo, tem segredo. Se tem segredo, tem plano. E aí aparecem outras entidades no imaginário. Skull and Bones, Fraternidade Universitária, Bohemian Grove, Encontro de Elite e por aí vai. E aqui tem um detalhe histórico importante. Existiram falsificações e propagandas no passado, usadas para espalhar medo e ódio, documentos falsos que circularam como se fossem prova de complô. Isso serve como alerta. Nem tudo que parece documento secreto é real, e é por isso que a gente precisa de critério. Parte 10 símbolos, aeroporto de Denver, e o cérebro ligando ponto. Aí entra o lado dos símbolos. Olho que tudo vê, pirâmide, triângulo, número escondido, logo com padrão. E aí surge aquele esporte de internet caçar pista. E aí aparecem teorias sobre monumentos, arquitetura e até o aeroporto de Denver, que ficou famoso por murais e artes estranhas. De novo, você pode achar curioso, você pode achar bizarro, mas curiosidade não vira prova sozinha. Esse é o ponto. Símbolo mexe com emoção. E emoção é combustível de teoria parte 11. A lente religiosa e o apocalipse. Agora vem uma camada ainda mais pesada. A camada religiosa, alguns pregadores e grupos interpretam a ideia de governo mundial como sinal apocalíptico, e aí entram leituras do livro do Apocalipse Anticristo, um líder mundial carismático, um sistema global, um sinal para comprar e vender, o famoso tema da marca. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, eu estou dizendo que essa leitura existe e alimenta muito a narrativa, porque quando você junta a política com escatologia, né, tudo fica mais dramático. E aí a nova ordem mundial vira, para muita gente, não só política, vira a batalha do bem contra o mal. E isso muda o tom de tudo, parte 12 eventos históricos, como passos do plano, segundo as teorias. Agora, vamos falar do argumento mais repetido de todos. O argumento: problema, reação, solução. A lógica é: acontece um evento enorme. O povo entra em pânico e aí aceita uma solução que aumenta controle. Isso é uma maneira de ler a história. E sim, crises mudam políticas. Depois de guerra, país aceita medidas duras. Depois de atentado, país aceita vigilância. Depois de crise, país aceita reforma. Isso é real. O que vira teoria é dizer que sempre existe um autor central planejando tudo. Guerras mundiais. A teoria diz: as guerras foram usadas para justificar instituições globais. Liga das Nações ONU, regras financeiras. A leitura alternativa mais simples é: o mundo apanhou tanto que tentou criar mecanismos para evitar repetir atentados. E aí chega o 11 de setembro, o que é real. Depois do 11 de setembro, políticas de segurança e vigilância cresceram muito e leis e estruturas de monitoramento aumentaram. O que a teoria diz? Que foi planejado ou permitido ou usado como desculpa. Eu não vou afirmar isso como fato, mas eu vou te dizer por que isso cola. Porque o efeito foi real, mudou o mundo. E o povo, quando vê mudança grande, busca uma explicação grande. Crise de 2008, outra gasolina. O povo viu o banco quebrar, viu gente perder tudo e viu resgates bilionários. E aí a narrativa vira: o sistema protege os grandes e os pequenos pagam. Isso é um sentimento que muita gente tem e não é difícil entender. E a teoria completa o filme e diz: foi orquestrado para consolidar poder. De novo, isso é a versão teórica. O que é real é que crises tendem a concentrar poder em quem já é grande. Parte 13, dinheiro digital,
moeda digital e o medo de bloqueio. Agora vamos para a parte que está muito atual. Dinheiro digital, moeda digital, Banco Central, pensando em moeda digital, cartão Pix, tudo rastreável. E aqui tem um debate real importante, privacidade, liberdade, transparência, risco de abuso. E aí a teoria pega esse debate e diz, é o caminho para um sistema onde você será controlado financeiramente, onde podem bloquear sua vida com um clique. Isso é um medo que dá audiência porque toca num ponto sensível, dependência do sistema. Mas, de novo, uma coisa é discutir riscos de tecnologia e governança. Outra coisa é afirmar que já existe um governo mundial pronto com um botão na mão. Parte 14, Agenda 21, Agenda 2030, OMS e o choque da coordenação global. Outro tema que aparece toda hora, Agenda 21, Agenda 2030, Metas Globais de Desenvolvimento e Sustentabilidade. A leitura oficial é Política Pública, Metas, Cooperação. A leitura conspiratória diz, é código para controle, é confisco, é plano de governo mundial. E durante pandemia, a OMS também virou alvo de narrativa, porque quando uma organização recomenda políticas globais, a sensação de coordenação é forte. E aí a teoria diz, tá vendo? É o comando central, o que é real. Coordenação internacional existe e pode ser útil em crise. O perigo real é falta de transparência, excesso de poder e abuso de excepcionalidade. Isso merece debate, mas precisa de critério. Parte 15, mídia, Big Tech e o sentimento de voz única. Agora entra um combustível psicológico, quando o povo sente que todo mundo fala a mesma coisa. Nasce suspeita. E aí a teoria diz, a mídia é controlada por um núcleo, as redes são manipuladas, a opinião pública é fabricada. O que é real? Mídia concentra? Sim. Plataforma tem algoritmo? Sim, e algoritmo empurra o que dá engajamento. O que vira teoria absoluta é dizer que existe uma central única, controlando tudo de forma perfeita. O mundo real é mais bagunçado do que isso, né? Mas a sensação de manipulação existe e alimenta muito esse tema. Parte 16. Pandemia, Great Reset e o você não terá nada. Agora a parte que dominou o debate recente. Pandemia, medidas globais parecidas, restrição, passaporte sanitário em alguns lugares, campanha de vacinação em massa. Isso gerou medo, raiva, desconfiança. E aí apareceu a conversa do Great Reset, o grande reinício. Uma proposta de discutir como reconstruir economia e sociedade depois do choque. Muita gente leu como proposta política e debate econômico e muita gente leu como prova do plano. E aí viralizou aquela frase de meme, você não terá nada e será feliz, usada como símbolo do medo de perda de propriedade. Aqui vale o básico. Frase viral não é prova de complô, mas ela vira símbolo e símbolo vira narrativa. Parte 17. QAnon e a mega conspiração que engole tudo. Aí surge um fenômeno de internet como QAnon, que mistura várias teorias num universo só. Cabala do mal, crime, seita elite secreta. E isso se conecta com nova ordem mundial e vira uma explicação total do mundo. E aqui mora um risco. Quando uma teoria vira explicação total, ela começa a ficar imune a qualquer crítica, porque qualquer coisa vira a prova. Se você concorda, é verdade. Se você discorda, é porque você faz parte. Isso vira seita mental. Então cuidado, parte 18. Porque isso não morre. Agora, porque esse assunto não morre? Porque tem uma parte real. O mundo tem poder concentrado, tem gente muito rica, tem encontro de elite, tem política que afeta a sua vida sem você participar. Isso é real e tem uma parte mítica. A ideia de um roteiro central, um vilão perfeito, uma cabala que controla tudo. Isso dá sentido ao caos e dá emoção. E a internet premia a emoção. Parte 19. Devemos nos preparar. Então, agora, tá? Você pode olhar isso tudo e perguntar, beleza, mas eu faço o que com isso? E eu vou te dar a versão madura. Se preparar não é estocar comida por causa de vídeo aleatório. Se preparar é fazer o básico que te protege em qualquer mundo. Educação, senso crítico, aprender a checar informação, cuidar de privacidade digital, não entregar tudo de graça em qualquer app, organizar sua vida financeira de forma simples, ter reserva quando der, cuidar da sua saúde e, principalmente, não virar refém de medo. Porque medo é a ferramenta mais barata do mundo para te controlar, seja por estado, seja por influencer, seja por grupo. Então, sim, questione, mas questione com critério e não com pânico. Parte 20, fechamento. Então, olha, se você chegou até aqui, você já está melhor do que muita gente, porque você não virou paranoico e também não virou bobo alegre. Você entendeu a diferença entre mudanças reais do mundo e teorias que tentam transformar tudo num filme? E essa é a postura, olho aberto, cabeça fria, evidência acima de emoção. É isso. Obrigado por ficar comigo. Se você quiser, a gente pode aprofundar em um pedaço específico, depois Bilderberg, moeda digital, ONU, pandemia, símbolos, qualquer um desses. Por agora, é isso. Tchau.